Então, galera, eu tô repostando essa aula porque uma galera me pediu, né, sobre o zero, que eu não acrescentei na última aula. Então vamos lá, ó, refazendo ela. Conjuntos numéricos, né? O primeiro conjunto numérico que a gente vai falar é o conjunto dos números naturais, galera, que a gente vai representar com uma letrinha n todos os números positivos e o zero. Lembrando que não podem numerozinhos decimais aqui, não pode numerozinho com vírgula. O zero e todos os positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente. Outra anotação é o asterisco aqui, ó. Quando esse carinha aparecer, galera, nós queremos os números naturais sem o zero. O asterisco significa sem o zero. Fechou? O próximo conjunto é o conjunto dos números inteiros, que a gente vai representar com uma letrinha Z. O que nós queremos agora são todos os negativos, ou seja, vem lá do menos infinito, né? Lá do menos infinito, ó, menos 500, menos 499, o zero e todos os positivos. Notem que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Ou seja, todo número natural é um número inteiro, mas nem todo número inteiro é um número natural. Fica ligado na pegadinha aí. Da mesma forma, a gente vai fazer a notação do asterisco aqui, ó. O que significa isso? Conjunto dos números inteiros sem o zero. Outra anotação importante, galera, é esse sinalzinho de mais aqui embaixo, ó. Quando ele aparecer, significa que tu queres os não negativos. Ah, mas eu achei que eram os positivos. Não. São os não negativos. Por quê? Porque não tem um asterisco aparecendo aqui, ó. Isso significa que o zero entra e o zero não é positivo. Esses caras aqui são positivos, ó. 1, 2, 3, mas o zero não é. Então eu não posso dizer que esse é o conjunto dos números inteiros positivos, porque o zero está aqui dentro. Então eu tenho que dizer que eles são os não negativos, porque o zero não é negativo e os caras aqui são positivos, ou seja, todos são não negativos. A mesma notação vai aparecer com o menos aqui, ó. O que significa agora? Negativos. Não. Não tem asterisco. O zero vai nesse conjunto. Portanto, esses são os não positivos. O zero não é nem negativo nem positivo, galera. E esses caras aqui também não são positivos. Portanto, esse é o conjunto dos não positivos. Fique esperto com isso por causa de pegadinha, cara. Agora, olha só. Aparece o sinal de mais e o asterisco. Agora sim, tu tens os estritamente positivos, porque o zero não entra. Então, para representar os números inteiros positivos, tu tem que colocar o sinalzinho de mais e o asterisco aqui, ó. Então, quando isso aparecer, já sabes. Estritamente positivos. E a mesma coisa com o sinalzinho de menos e o asterisco. Esses são os não positivos e não zero, né? Ou seja, são os estritamente negativos. Sacaram a lógica, galera? Qualquer dúvida, deixa ali nos comentários, né? Agora vamos para o conjunto dos números racionais. Pô, bem simplesinho, galera. Ó. Os números racionais que a gente vai representar com uma letrinha aqui são todos os números que são representados na forma A sobre B. Tal que A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros diferentes de zero. Isso aqui é a partezinha que a galera embaçou e ficou me perguntando. Ó. Bora lá. Então, o que são os números racionais? É todo número que a gente pode representar na forma de uma fração, obedecendo essa restriçãozinha aqui, ó. O cara aqui de cima, o numerador, tem que ser inteiro, qualquer número inteiro, e o denominador pode ser qualquer inteiro, mas não pode ser o zero. Vamos explicar isso. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 1 dividido por 2. Obedece, o conceito aqui, ó, obedece a restrição, obedece inteiro e inteiro diferente de zero, tá valendo. Se eu fizer 1 dividido por 2, eu tenho 0,5. Ou seja, todo número decimal é um número racional. Cuidado com os decimais não periódicos, né? Já vamos explicar isso. Todo número decimal é um número racional. Fechou? Com exceção dos não periódicos. Vamos fazer o 9 sobre 3, que é a mesma coisa que 9 dividido por 3. Pô, isso é 3. Agora a gente conclui que todo número natural pode ser representado na forma de uma fração. Portanto, todo número natural é racional. Fechou? Dá uma olhada nesse cara aqui, ó. Menos 10 sobre 5. Isso é a mesma coisa que menos 2. Menos 10 dividido por 5 é menos 2 para cada. Isso significa que todo número inteiro pode ser representado na forma de uma fração, o que significa que todo número inteiro é um número real, racional. Fechou? Esse carinha aqui é um pouquinho mais complicadinho. Ó. 1 dividido para 3 vai dar 0,3333 infinitamente.
Tu pode representar ele como 0,3 com um tracinho em cima, que significa que esse 3 está repetindo infinitamente. Isso aqui é uma dízima periódica, galera. Isso quer dizer que toda dízima periódica pode ser representada como uma fração. Lá no canal, a gente tem uma aula só sobre dízima periódica e fração geratriz, que é a fração que gera a dízima periódica. Se está com dúvida aqui, galera, dá uma olhadinha nessa aula, tá? É bem importante. Resumindo, todo número periódico é um número racional. Fechou? Bora lá, galera. Sobre o zero. Essa partezinha que a galera ficou me perguntando. Ó. Primeiro caso que a gente vai colocar é 0 sobre 5. Vamos ver se obedece o critério aqui, ó, a restrição para número racional. É o número A sobre B? É. A pertence a número inteiro? O numerador pertence ao número inteiro? Pertence, 0 é inteiro. O B, o denominador, é um inteiro diferente de 0? É. Portanto, isso é uma fração. E 0 dividido por 5 é só fazer a continha. Ó. Qual é o número que eu vou botar aqui embaixo? Ó? Ou seja, quanto vezes 5 é 0? Vamos pegar a tabuada. Ó. Pô, 0 vezes 5, né? Que é 5 vezes 0 é 0. Portanto, a resposta é 0. 0 vezes 5 é 0. Ou seja, 0 dividido por qualquer número é 0. Então, se o numerador for 0 e o denominador for um número diferente de 0, o resultado é sempre 0. 0 dividido por 3 é 0. Perdão, galera. 0 dividido por 15 é 0. 10 dividido por 0 é 0. Ou seja, né? 0 dividido por qualquer número diferente de 0 é 0. Agora vamos dar uma olhada nesse caso aqui. Ó. 5 dividido por 0. Vamos fazer a continha. Quanto, qual é o númerozinho que eu vou colocar aqui ó, embaixo da chave? Quanto vezes 0 é 5? Tenta achar, galera, um número que multiplicado por 0 dê 5. 0 vezes 0 é 0. 1 vezes 0 é 0. 2 vezes 0 é 0. 3 vezes 0 é 0. Cara, não tem número que tu vai multiplicar por 0 e vai dar 5. Isso quer dizer que não existe divisão por 0 se o numerador for um número diferente de 0. Ou seja, divisão por 0 não existe, galera. Qualquer número diferente de 0 dividido por 0 é inexistente. Tá, então por que diferente de 0, cara? Tem que ser o numerador. Vamos explicar. Vamos fazer aqui, ó, 0 dividido por 0. 0 sobre 0. Olha o que acontece. Qual é o número que tu vais multiplicar por 0 e vai dar 0? 0 vezes 0 é 0. 1 vezes 0 é 0. 2 vezes 0 é 0. 3 vezes 0 é 0. Ou seja, todos os números que tu multiplicar por 0 vai dar 0. Então tu tens infinitos resultados aqui. Isso significa que 0 dividido por 0 é uma indeterminação. Vamos resumir isso tudo. 0 dividido por qualquer número diferente de 0 é 0. Qualquer número diferente de 0 dividido por 0 é inexistente. 3 dividido por 0, 10 dividido por 0, 15 dividido por 0, menos 3 dividido por 0 é sempre inexistente, não tem como. Agora, se tu pegares 0 dividido por 0, infinitos resultados. Isso quer dizer que é indeterminação. Então, tu vais ter 0, inexistente e indeterminação. Essa é a partezinha do 0, galera. A gente conclui que o 0 é um número racional. Mas qualquer divisão por 0 pode dar inexistente ou indeterminado. Quando é que é inexistente? Quando o numerador for diferente de 0. E quando os dois forem 0 aqui, ó, é indeterminado. Fechou? Grava isso aí, cara, porque você pode dar uma embaçada, tá? Continuando, galera. Vamos para o conjunto dos números irracionais. Bem fácil. Se o número racional é todo número que tu pode representar na forma de uma fração, nos reais, os números irracionais são todos os números que tu não pode representar na forma de uma fração. Ou seja, menos raiz quadrada de 2. Cuidado para não confundir isso com raiz quadrada de menos 2, né? Não tem nada a ver. Isso aqui é menos raiz quadrada de 2, que vai ser menos 0,4142, 13. Aí vai repetindo aqui, ó, números. Mas não vais conseguir saber quais são os próximos números que tu vais ter aqui, ó. O período, tu não consegue achar o período. Aqui tu sabe que vai ser sempre 3, ó. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, infinitamente. Mas aqui a gente não sabe, ó. Teria que ser 4, 1, 4, 1, 4, 1. Ou 4, 1, 4, 4, 1, 4, 4, 1, 4, para ser periódico. Lembrando que tu tens uma aula só de dízimas periódicas para entender, galera. Isso aqui é uma dízima não periódica.
E dízimas periódicas não podem ser representadas na forma de fração. Portanto, dízimas periódicas não periódicas são irracionais. Outro exemplo, ó, raiz quadrada de 3. Isso vai dar 0,73205. Cadê o período? A gente não acha. Ó. Não tem, a gente não sabe qual é o período. Portanto, a gente não consegue representar na forma de uma fração. Portanto, é irracional. Ó, o π, mesma coisa, não consigo achar o período. Não posso representar como fração, então é irracional. Mesma coisa, coeficiente de Euler aqui, ó, constante de Euler. Mesma coisinha, cara, 2,7, não tem período, ó. Então uma dízima não periódica não pode ser representado na forma de uma fração, portanto não é racional. O que ele é? Irracional. Fechou? Então o que é um número racional, galera? Irracional. Bem, dentro dos reais, o número irracional é tudo que não é racional, cara. Bem simplesinho, ó. Agora vamos aos reais. Pô, vamos pegar um conjuntão aqui, ó. Vamos representar com a letra R. E vamos dividir aqui em duas partes. Uma parte racional e uma parte irracional. Dentro da parte racional, tu tens os inteiros, que a gente já viu que todo inteiro é racional, e tens os naturais, que a gente viu que todo natural é inteiro. E como todo inteiro é racional, portanto, os naturais são racionais. O que a gente conclui, galera? Que o conjunto dos números reais nada mais é do que a união dos racionais com os irracionais. Lembrando, galera, que os racionais e os irracionais são conjuntos disjuntos, né? Ou seja, eles não têm elementos em comum. Juntando os dois, num conjuntão, tu tens os reais. Mas os dois não se misturam. Queridos, aula sobre isso. Tá aí a explicaçãozinha do zero. Gostou? Dá um like aí pra gente. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações ali. Ajuda o canal a se manter no ar, galera. Lembrando que os exercícios sobre conjuntos numéricos já estão no canal também. Na lista, na playlist conjuntos 1, conjuntos 2 e conjuntos 3. Verifica lá, galera. Aproveite e segue nosso Instagram também. Abraço.